Saudações, caros cursistas. Aqui quem vos fala é a professora Sandra. Estamos iniciando mais uma disciplina de estrutura básica da Libras 1, metodologias de ensino bilíngue. Nesta aula trataremos sobre métodos de ensino e aprendizagem bilíngues e técnicas e recursos assistivos educacionais com ênfase na surdez. Iniciaremos a abordagem dos temas referidos falando sobre a Política Nacional de Educação de Surdos. Entre as determinações do Decreto 5.626 de 2005, estão a garantia da inclusão de alunos surdos em escolas e ou classes de educação bilíngue, com professores bilíngues na educação infantil e nos anos finais do ensino fundamental, pelas instituições federais de ensino, responsáveis pela formação básica. Esse decreto estabelece também a garantia do direito do surdo à educação por meio da inclusão deste em escolas regulares, oferecendo como diferencial a possibilidade de contarem com um intérprete de Libras e, em contraturno, um atendimento educacional especializado para, teoricamente, suprir as dificuldades de aprendizagem atribuídas a este alunado. Entretanto, de acordo com Andrei Witkowski, a garantia do intérprete e o atendimento extraclasse não correspondem à educação almejada pelos surdos, pois este povo anseia por um ensino bilíngue de fato, em escolas bilíngues próprias. Além disso, implica em uma sobrecarga. O estudante surdo tem direito de estudar apenas em um turno. Caso queira, numa escola ou classe específica para o surdo. Se o que está previsto é um atendimento educacional especializado, digo que nenhum atendimento educacional é mais especializado que a apropriação de um ambiente linguístico natural permeado pela comunidade surda. De acordo com esta Política Nacional de Educação de Surdos, os profissionais de serviços destinados à garantia do acesso do aluno surdo ao currículo são, em escolas bilíngues, professor bilíngue com metodologia apropriada. Na escola regular, é necessário o tradutor e intérprete de Libras, o professor de Libras e ou instrutor de Libras. Neste caso, é até interessante que ele seja surdo, para que o aluno possa compreender melhor a língua. E o atendimento educacional especializado, o AEE. Então, o ensino bilíngue, como foi estudado na disciplina História da Educação de Surdos, tem como eixo de sustentação a língua de sinais como língua de instrução para o surdo e a língua oral oficial do país como segunda língua. Somente num ambiente linguístico naturalmente bilíngue é que o surdo terá, de fato, a possibilidade de construir-se enquanto sujeito usuário da língua de sinais como primeira língua, promovendo a aprendizagem da língua oral por meio da metodologia de segunda língua. Desta forma, a exposição precoce, regular e contínua a Libras como primeira língua, L1, e a língua portuguesa como segunda língua, L2, favorece o desenvolvimento bilíngue, visto que a criança surda, em sua maioria, convive em duas culturas, a surda e a ouvinte, conforme demonstram as pesquisas. Neste sentido, pesquisas têm demonstrado que o desenvolvimento de uma língua natural no período próprio, ou seja, na mais tenra idade, é fundamental ao desenvolvimento cognitivo normal da criança, pois é suporte para o pensamento. No caso da criança surda, a aquisição da língua de sinais, a qual pode ter total domínio, desde que tenha convivência com sinalizadores fluentes. As escolas bilíngues também representam espaços de suma importância para o alunado ascender a uma educação que contemple sua própria cultura, numa mediação intercultural, surda e ouvinte, a fim de contribuir para a desconstrução dos preconceitos e da discriminação em relação a eles, que passarão a ser perspectivados pela diferença surda.
Portanto, o método de ensino e aprendizagem bilíngue é aquele que a Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. O acesso dos alunos com surdez ao conhecimento escolar em duas línguas, em Libras e em língua portuguesa, possibilitam a participação ativa nas aulas e o desenvolvimento do seu potencial cognitivo, afetivo, social e linguístico, com os demais colegas da escola comum. Nesse sentido, o método de ensino e aprendizagem bilíngue deve estar pautado na abordagem da Libras e da língua portuguesa na modalidade escrita, exploração de recursos visuais, imagens, exploração de materiais concretos, jogos, o uso de tecnologias assistivas, como computador, celular e tablet. Desta forma, as adaptações específicas de acesso ao currículo para o surdo devem contar com a provisão de ensino da língua brasileira de sinais, realização de estudo dos temas específicos do conteúdo curricular, utilizando toda forma de pesquisa bibliográfica possível, em especial dicionário ilustrado e livros técnicos, apresentação de referências importantes e relevantes sobre o texto antes de sua leitura, promoção da interpretação de textos por meio de materiais plásticos ou cênicos, utilizar a escrita e outros materiais visuais. O ensino das palavras para o surdo deve contar com recursos como glossário ilustrado, onde se apresenta a imagem, o que significa aquela palavra. Posteriormente, são feitos estudos pontuais dos diferentes significados e formas de uso que as palavras podem assumir em diferentes contextos. Estudo de palavras sinônimas e homônimas e sua aplicação a partir da própria palavra, de frases, de textos e imagens. Um exemplo de estudos pontuais, onde se apresenta o significado, a diferença entre fumaça e nuvem. Deve ser trabalhado também a leitura e a interpretação de textos e a representação da interpretação do texto por meio de desenho inicialmente. Posteriormente, a produção de texto, que se inicia com frases, as quais são conectadas e formam orações, até a produção do texto. Como citado anteriormente, o AEE faz parte da política de inclusão do aluno surdo na escola regular, e ele tem como finalidade favorecer o acesso aos conteúdos curriculares desenvolvidos na classe regular, contribuir para a utilização da Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa como línguas de instrução no desenvolvimento de todo o processo educativo. Ele está distribuído em 3 momentos, que é o AEE em Libras, o AEE para o ensino da Libras e o AEE para o ensino de língua portuguesa. O momento didático-pedagógico do AEE em Libras fornece a base conceitual dessa língua e do conteúdo curricular, o que favorece ao aluno com surdez a compreensão desse conteúdo. Aqui a ilustração do momento didático-pedagógico do AEE para o ensino da Libras. É o momento em que os alunos vão aprender os sinais em Libras, vocabulários. A organização didática desse espaço de ensino implica o uso de muitas imagens visuais e de todo tipo de referência que possam colaborar para o aprendizado da língua de sinais. Sobre o EE para o ensino de língua portuguesa, é importante ressaltar que ele deve ser realizado preferencialmente por professor formado em língua portuguesa e em conjunto com os professores de Libras e da sala comum. Agora apresentaremos algumas técnicas e recursos assistivos educacionais com ênfase na surdez. Apresentamos aqui o conceito de tecnologia assistiva apenas para frisar que trata-se de uma área de conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. E a finalidade da tecnologia assistiva é proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social
através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de ambiente, habilidades de seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade. Um exemplo de tecnologias assistivas que auxiliam na comunicação para os surdos são os aparelhos auditivos, que auxiliam na melhoria da função auditiva. Apresentamos aqui alguns recursos didáticos criados pelo professor para ensinar alunos com deficiência auditiva e surdos, que também são tecnologias assistivas. O alerta luminoso e o relógio com despertador vibratório são exemplos de adaptações tecnológicas que favorecem a acessibilidade a informações cotidianas para surdos. Como exemplo de tecnologias da comunicação para surdos, temos o TDA, que já foi muito utilizado por surdos. Consiste num sistema que permite que o surdo realize ligações telefônicas e se comunique com pessoas ouvintes de modo simples e ágil por meio de um telefone público comum que é acoplado a um aparelho de teletexto. Temos também essa outra tecnologia em Libras, que é o VPAD, um equipamento digital que auxilia e quebra barreiras de comunicação do surdo no dia a dia por meio de um equipamento monitor e o auxílio de uma central de intérpretes, possibilitando a conversa do surdo com o mundo exterior. Sobre as tecnologias da informação e comunicação como tecnologia assistiva, temos o computador, que pode ser utilizado como ferramenta para o desenvolvimento de habilidades, pode ensinar o aluno a aprender com seus erros e aprender junto com seus colegas. Os celulares, com seus diversos recursos, especialmente das mensagens, constituem-se um grande facilitador nas relações comunicativas, o que tem causado impactos bem significativos na vida dos surdos. Atualmente, contamos com alguns aplicativos que auxiliam no aprendizado da Libras e comunicação com o aluno surdo, como o Prodef, um programa de tradução simultânea da língua portuguesa para Libras. Nossas referências. Obrigada.